Boa noite. Boa noite. Vou fixar aqui o tema: negociação com shopping centers. Como que a gente negocia com shopping? Quando que a gente negocia? O que é possível negociar? Vamos começar? Bom, vamos lá. Por que o tema, primeiramente, né? O que eu falo aqui, o que eu ambiento aqui do conteúdo, dos últimos conteúdos que a gente está fazendo aqui. A gente fala sobre advocacia para lojistas de shopping centers. Então, quando a gente trata desse nicho, né, a gente se pergunta por que tratar desse nicho? É porque todas as lojas, todos os lojistas de shopping, eles têm um negociador em comum, que é o shopping. Ou um inimigo em comum, como vocês queiram, ou alguém com quem eles tratam que todos precisam tratar, que é o shopping center, né? E como a gente já viu aqui, já viu nas outras aulas, quem não assistiu, assista as últimas lives, porque eu acho que traz conteúdos aí importantíssimos para quem quer atuar ou para quem quer conhecer como atuar na advocacia para lojistas de shopping. É que a legislação aplicável, e aqui, né, somos todos advogados, a legislação aplicável, ela não é a legislação civil. Os preceitos legais, os princípios do direito que a gente aplica, não se confundem com os princípios gerais da lei civil. Eles têm princípios próprios, eles têm regras próprias. Por quê? Porque a lei de locações diz que a relação entre lojista e shopping center, ela pode ser livremente pactuada entre as partes. E aí a gente vai, obviamente, né? Oi, Fábio, tudo bem? A gente vai, obviamente, Alisson, a gente vai para o contrato de locação. Bom, se a loja e o shopping são livres para negociar entre eles, a gente vai para o contrato de locação. Mas não é só o contrato de locação. O contrato de locação, ele vai sempre se referir às normas gerais de locação daquele shopping. Beleza, então o que rege essa locação, o que rege essa relação, vai ser sempre as normas gerais da locação daquele shopping. Então, cada shopping tem a sua regra, tem a sua norma. E essa regra não fala só sobre a locação, gente. Ela fala sobre absolutamente tudo que se refere ao funcionamento do shopping e atinge profundamente todos os negócios dos lojistas dentro daquele shopping. Então, essas relações, elas constroem o que eu chamo de um universo paralelo, né? O universo do que é vivenciar os shopping centers. E quem já teve algum empreendimento em shopping, teve uma loja ou já se relacionou com alguém que já teve ou que tem uma loja, sabe o quanto é peculiar essa relação. Então, quando eu proponho aqui a advocacia especializada para lojistas de shopping center, é porque esse nicho precisa de especialistas na área. Esse nicho precisa de pessoas que realmente conheçam como funciona essa relação. E ela não é simples, ela não é comum. Muito pelo contrário. E eu vejo colegas errando muito, sem querer, logicamente, que a gente não erra querendo, mas errando, se confundindo, se bagunçando a sua carreira, eu diria assim, quando tenta advogar para lojista de shopping sem conhecer esses detalhes. Isso acontece com muita frequência, porque a gente, quando tem o primeiro contato com essa relação, com essa norma de dentro do shopping, a primeira reação da gente é de indignação. A primeira reação é de entrar com uma ação, com um processo judicial para anular essa regra de dentro do shopping. São absurdas, exigem coisas absurdas, regram detalhes, muitos detalhes. O lojista não pode fazer nada. E aí que vem a grande sacada, que essa norma, ela é legal sim. Ela tem legitimidade e ela vai regrar essa relação.
E aí, então, o que nos cabe? Entrar em negociação. E como tudo no shopping é legislado, digamos assim, é normatizado por essas normas regedoras dessa locação, tudo pode ser negociado. No sentido de que, se é livre a pactuação entre as partes, essa lei ela não é imutável. Ela pode ser negociada. As coisas podem acontecer de outra forma, desde que a gente entenda como que isso pode ser feito. E hoje, então, eu vou falar aqui, ou pelo menos eu vou começar a falar aqui, sobre como negociar. O que a gente consegue negociar, como que a gente faz essa negociação, como que a gente começa, quais são as tratativas, quais são os detalhes que a gente precisa ter nessa negociação, que são fundamentais para a gente manter o lojista, para a gente melhorar a situação do lojista. Casal LGPD, Gabriel, tudo bem? Sejam bem-vindos. Então, a gente precisa saber o que dá para negociar aí. Então, a primeira coisa que nós vamos precisar nisso tudo é de um plano. Sim, e o que significa a gente ter um plano para ir negociar com o shopping? A gente precisa que o nosso cliente, que o lojista, se ele não tem, ele faça, e se ele tem, ele aprimore o seu plano de negócios. Onde exatamente essa legislação interna do shopping, essas normas reguladoras da locação, elas atingem o negócio do meu cliente, que não está no poder dele resolver e que depende do shopping, alguma concessão do shopping para contribuir para que aquilo ali dê certo. Em que ponto? Aonde no negócio isso acontece? Porque não basta dizer, olha, shopping, tuas regras são abusivas. Abusivas em que sentido? De que forma está prejudicando o teu cliente? Então, a primeira coisa é fazer um plano de negócios. E quando a gente diz fazer um plano de negócio, muita gente vai dizer assim, advogado não faz plano de negócio. Advogado faz os contratos que podem advir desse plano de negócio. Tudo bem, só que se a gente não souber plano de negócio, a gente não advoga. A gente precisa dele como ferramenta de argumento para negociar uma alteração contratual. Então, nós vamos ter que encarar essa situação sim. Nós vamos ter que contribuir para o nosso cliente, entender ele, incentivar ele a fazer esse plano de negócios. E mostrar, colocar tudo planilhado, tudo organizado, como que a loja dele funciona. Quais são os objetivos dele, quais são as metas, como que está funcionando toda a operação, tudo que está acontecendo dentro daquela loja e o que o shopping está impedindo. Que o shopping está cometendo algum ato ou deixando de praticar algum ato que está prejudicando. O que nós vamos negociar? Nós vamos negociar marketing, nós vamos renegociar o contrato de locação na questão de valor por metro quadrado. O que nós vamos renegociar? E por que isso está atingindo? E aí nós vamos planificar. Vou dar um exemplo para isso ficar um pouco mais concreto, tá? Vamos imaginar que a loja está com baixíssimo faturamento e que o aluguel mínimo, porque a locação ela funciona assim no shopping, ela tem o aluguel percentual, é assim que locação de shopping funciona, aluguel percentual, ou seja, é um percentual sobre o faturamento da loja, certo? Então, é um percentual que ela paga, só que se não atingir um determinado faturamento, tem um aluguel mínimo, e esse aluguel mínimo é o mínimo que aquela loja... Oi, Carolina, tudo bem? É o mínimo que aquela loja vai pagar de aluguel. Beleza, até aí tá dentro de uma lógica, digamos assim, pro shopping. Só que em momentos, inclusive como foi a pandemia, esse aluguel mínimo, ele às vezes representa 50% do faturamento, 70% do faturamento da loja. Então esse aluguel mínimo, ele se torna inviável para aquele momento, naquela situação daquela loja. Então nós vamos renegociar. Vamos passar para um aluguel percentual constante? Vamos tirar o aluguel mínimo do contrato? Vamos aprimorar a questão do marketing da loja dentro do shopping? E aí nós vamos negociar isso. Mas para eu chegar nessa conclusão e conseguir negociar com o shopping, eu tenho que mostrar que esse aluguel está sendo... que supera qualquer nível de cobrança de uma loja que está funcionando, que o seu gestor está lá presente, administrando e tudo mais.
Supera qualquer informação racional sobre aquilo ali. E dá sim, já negociei muito sobre o aluguel mínimo. Tirar o aluguel mínimo do contrato e deixar só na porcentagem. Mesmo que o faturamento caia lá embaixo, como caiu no último ano. Então, mas para eu conseguir chegar nessa proposta para o shopping, eu preciso ter planilhado custos, planilhado entradas e saídas, eu tenho que ter todo o plano de negócios do meu cliente. Então, não dá para negociar com o shopping sem ter um plano base para iniciar essa negociação. E o plano base vem do plano de negócios da empresa. Quando a gente faz o plano de negócios para a empresa, quando a gente constrói junto com o empresário esse plano, quando ele entende completamente o seu negócio nesse nível, ele se iguala ao shopping em questão de empreendedorismo. Ele se coloca na... Voltei? Acho que voltei, né? Então, quando a gente faz isso, que a gente constrói esse plano, entende o negócio, o próprio empresário consegue ver o seu negócio de uma maneira mais profissional, com uma administração mais profissional, ele passa a se elevar e se colocar no mesmo nível do shopping para negociar. Isso é muito importante. É muito importante que o shopping, que o lojista, ele não se coloque sempre na posição inferior, numa posição diminuída em frente ao shopping. É lógico que a loja é menor que o shopping, isso é óbvio. Mas na questão de negociação, de compreensão sobre o seu empreendimento, porque o shopping tem completa compreensão sobre o negócio dele. Então vamos trazer uma completa compreensão sobre o negócio do lojista, que a maioria não tem e que a gente vai ter que construir junto com ele. Todos os detalhes daquela operação, todos os detalhes daquela loja. E para que isso aconteça, aí vai a segunda parte da nossa... E são 82 dicas, mas eu não vou passar todas elas hoje aqui, que nós vamos passar a noite inteira aqui. Mas eu vou falar algumas aqui pra gente começar e depois eu pretendo dar sequência nesse conteúdo de uma outra forma. Mas enfim, primeira coisa é ter o plano e a segunda coisa é você, como advogado, reunir o máximo de informações sobre o shopping e sobre a loja de uma compreensão geral mesmo, sobre aquela relação, sobre tudo o que acontece ali dentro. Por quê? Porque quando você chegar para negociar pelo teu cliente, você tem que demonstrar um conhecimento tão grande sobre aquele empreendimento como o shopping tem. E por que a gente precisa demonstrar isso? Porque nós somos o negociador. Se nós somos o negociador, nós temos que ter essa postura de estar negociando sobre algo que a gente compreende completamente. Tá? Então, o advogado precisa reunir todas essas informações possíveis e imagináveis sobre o shopping, detalhes, até as fofocas de corredor. Se isso trouxer alguma vantagem, algum conhecimento sobre o todo do shopping, coloca na tua lista. Quanto mais você frequentar o shopping, quanto mais você conversar com as pessoas, quanto mais você interagir lá dentro, mais você vai saber como aquilo tudo funciona. Quais são os dias de pico, de movimento, quais são os dias de baixa de movimento, quais são as épocas do ano que são melhores ou piores. Tudo isso influencia. O teu poder e a tua autoridade na negociação, ela é construída a partir do quanto tu conhece sobre o shopping. E daí você usa isso com o teu direito, com a lei, com tudo que você sabe sobre contratos, sobre elaboração de acordos. Mas para chegar ao nível de elaborar um acordo com o shopping, para chegar ao nível de fechar uma proposta, de a gente formalizar tudo isso, a gente precisa passar por essas outras fases. E tem muito advogado que abandona o cliente nesse momento. E aí vai tudo por água abaixo, tá? Outra questão importante, não faça ameaças. Ah, shopping, você não presta contas para o condomínio. E não presta mesmo, tá, gente? Maioria, grandíssima maioria dos shoppings não presta contas do condomínio. Você não presta contas porque eu vou entrar com uma ação de prestar contas. Não ameaça. A ameaça acaba com qualquer acordo.
tá? Não tem acordo, não tem como começar um acordo, não tem como recuperar um acordo, não tem como recuperar uma negociação se você chegar com um tom de ameaça, com o tom de que apontar o dedo pro shopping e dizer que ele tá errado. Porque você está errado. Não! Isso afasta, isso... Porque assim, se o shopping está errado, saia de dentro do shopping. O teu cliente não é obrigado a ficar ali. É isso que o shopping vai te dizer. E aí você acha que o shopping vai te ouvir para negociar? Não vai te ouvir. Ele pode estar errado, ele pode ter todos os defeitos, todos os problemas, você encontrar assim, ó, indícios de ilegalidade e tudo mais. Mas se a opção é negociar, não vai ficar apontando o erro. Não vai ficar fazendo ameaça. Que isso vai dar errado. Outra questão importante, que às vezes o cliente ele se perde e a gente aqui tem que buscar o foco. Tenha claro para ti, apesar do cliente ter uma imaginação maravilhosa e ter um posicionamento super otimista de que o mês que vem vai triplicar o faturamento, saiba os limites do teu cliente, os limites reais do teu cliente. Ah, porque o mês que vem é mês das mães, o mês que vem é mês dos pais, o mês que vem é mês dos namorados, então isso vai melhorar, vai ter mais gente dentro do shopping. Não é assim que funciona, a gente funciona com o que está realmente no papel. Aí você vai olhar, o ano passado foi pouca coisa melhor do que o mês anterior nessas situações, e ele achando que esse mês vai acontecer um milagre. E aí então ele quer negociar. Não, a negociação ela tem que ocorrer dentro dos limites e do poder de pagamento dele. Mesmo que ele não consiga aceitar, você vai ter que puxar a negociação para esse lado. Por quê? Porque a tua fama dentro do shopping é muito importante. O canal de comunicação que tu constrói com o lojista é muito importante. Então, se você começar a fazer negociações que não são cumpridas, você vai diminuir o seu êxito junto ao shopping, porque as negociações vão ficar cada vez mais difíceis para os teus clientes e a tua chance de prospecção em escala vai diminuir consideravelmente. Então, e outra, o lojista, né? Primeiro, antes de tudo, o lojista vai ser muito prejudicado, porque ele não vai cumprir o acordo, ele não vai cumprir o negociado e ele vai ter prejuízos muito mais altos do que ele já vinha tendo. Então, saber os limites e respeitar esses limites é fundamental, porque as boas negociações é que vão construir a tua imagem. E é nessa construção, no processo de construção dessa imagem, é que tu vai prospectar cada vez mais clientes dentro do shopping. Então, não coloque isso em risco. Leve a negociação sempre para o limite da capacidade de cada um dos teus clientes. Não adianta. E aí você vai criando credibilidade no teu shopping. Olha, o shopping propõe o pagamento de uma dívida que já aconteceu, 300 mil vai para 80 mil. Eu digo, olha, ele consegue pagar 50. Se eu já fiz propostas de acordo que não foram cumpridas, tu acha que ele vai me ouvir? Agora, se eu fiz propostas de acordos anteriores e eu disse que essa era a capacidade do meu cliente, ele foi lá e pagou, agora, quando eu disser que essa é a capacidade do meu cliente, o shopping tem muito mais chance de aceitar. Porque ele vai olhar e vai dizer, não, essa advogada, ela só faz propostas que são cumpríveis. E ela vem reiteradamente mostrando isso. Então, se ela está dizendo isso, é porque é viável. E aí, a gente fecha o negócio. Já fiz proposta de 15 mil em 2 vezes. E aí o shopping, 2 vezes ainda tô te dando um baita desconto. Eu digo, fulano, essa é a proposta que a minha cliente pode cumprir. Podemos fechar? E fechou. Por quê? Porque fui construindo essa autoridade lá dentro, junto ao shopping. E é isso que as pessoas precisam, que os advogados precisam construir. E isso só é construído se as propostas que você faz, a negociação que você faz é cumprida. Cumpre a primeira, ganha pontinhos para a segunda. E assim sucessivamente, né? Outra questão aqui. Saiba quais são as fragilidades do seu cliente e do shopping.
Você não vai ficar apontando os erros, você não vai ficar mostrando o furo da meia do cliente, mas você tem que saber quais são as fragilidades para contornar as fragilidades do teu cliente e para saber que naqueles pontos específicos eu posso ter uma forçada que o acordo sai junto ao shopping, né? Porque ele tem as suas fragilidades. Ele tem questões de prestar contas que não são prestadas. Então a gente não vai acusar, a gente não vai apontar o dedo, a gente não vai chamar a atenção. Mas a gente sabe que se a gente chegar perto de fazer isso, a gente vai conseguir exercer mais pressão sobre isso, né? Outra dica aqui. Tenha um plano B. E qual é esse sentido do plano B? Tá? O plano B não é em relação à negociação com o shopping em si, mas é o plano B para o teu cliente. Se o teu cliente está dependendo daquela negociação para continuar no shopping, está dependendo daquela negociação para continuar ali, qual é o plano B? É ir para outro lugar. Então, se o meu plano A é negociar com o shopping para manter a operação dentro do shopping, fazer várias alterações dentro da loja, dentro daquela empresa, para se manter naquele shopping, o meu plano B é encontrar um lugar melhor do que o shopping e que compense, né, a mudança, né, a saída do shopping, porque vai ter seus custos. Então, esse plano B, quando a gente pensa assim, ó, em criar um plano, criar o plano A, o plano B, o plano C, criar a estrutura para ficar lá dentro, porque é pensando e olhando para o teu cliente. A gente se fecha, a gente volta para dentro da loja e vê, é bom mesmo estar aqui? Quais são as vantagens que tem aqui dentro do shopping? Você fez uma boa escolha quando veio para cá? Quais são as necessidades da tua empresa hoje? O que a gente pode construir melhor hoje na empresa? E ali a gente vai construir. É a loja. E daí depois a gente olha para o shopping, porque a gente já tem o conhecimento do shopping e vê, é bom para ti ou não é? É mais ou menos. Então, se a gente conseguir uma boa negociação, a gente fica. Se a gente não conseguir uma boa negociação, tem lugar bom lá fora também. Ou no outro shopping, ou loja de rua, enfim. Tenha o plano B, mas o plano B do teu cliente. Não é um plano B de negociação com o shopping, propriamente dito, mas é o plano de negócios do teu cliente, né? Esteja mais preparado do que o shopping para entrar em negociação. Isso acontece geralmente quando a gente começa dentro de um shopping, é mais evidente, né? Que a gente sempre esteja mais bem preparado. Ou seja, a gente começa a conversar com o shopping a partir, né, daquele e-mail que a loja manda, te apresentando e tudo mais. Mas quando isso for realmente acontecer, que você for ser apresentado, eles vão recém estar começando a te conhecer. Mas você já vai ter feito o dever de casa, já vai ter procurado todas as informações e vai estar muito mais bem preparado para começar a negociar. Então, esteja sempre mais preparado que o shopping para entrar naquela negociação. Você já tem todas as informações, porque o shopping e todas as grandes empresas, elas têm um roteiro, digamos assim, né? Quando o lojista reclama de alguma coisa, pede um documento, pede não sei o quê, né? Empurra com a barriga, marca reunião para semana que vem e cria um processo ali naquilo, né? Então, quando você for entrar em contato, olha, não, mas tem que ter isso, temos. Mas tem que marcar isso, agora podemos. Entende? E se antecipe a isso. Estude o shopping nessa profundidade para saber como que ele procede. Conversa com o lojista. Quando você conversou com o shopping, como que foi? Eles fizeram assim, eles fizeram assado, eles remarcaram, eles não sei o que. Então você já sabe o modus operandi do shopping. E aí, agora você vai criar, então, uma forma de abordagem que antecipe tudo isso. Não, eu já tenho documentação, eu tenho disponibilidade de horário, nós estamos aqui, nós queremos falar, nós sabemos que o fulano não está viajando, nós sabemos que a pessoa está aqui. Então, entendeu? Esteja sempre mais preparado. Quando chegar na reunião, esboce todo o cálculo, tudo que você sabe sobre o negócio, já explane tudo ali. E aí as pessoas que estão acostumadas com empresas despreparadas para subirem na administração para conversar,
que estão acostumadas com pessoas sem planos de negócio, que estão acostumadas com pessoas fragilizadas porque estão passando por alguma dificuldade na operação dentro do shopping, se deparam com pessoas fortalecidas, com estratégia, com planos bem definidos. Isso não só dá um susto no shopping para, né, acordar, como também eleva o nível da negociação. E com certeza abre mais portas para essa negociação. Vamos ver. Pesquise sobre as pessoas que estarão na negociação. A gente sabe que é o shopping, que é a administradora que faz isso. Mas quem são essas pessoas? Porque no fim das contas, tudo isso são pessoas. E se tem uma administração mais sensível quanto às pessoas, é uma administração de shopping, que está ali no campo de batalha, na linha de frente junto aos lojistas. Elas têm a sua sensibilidade, elas têm, são melindrosas, têm o seu orgulho, como todo mundo. Então, quando a gente vai para uma negociação com o shopping, a gente tem que saber quem é que está ali. Há quanto tempo está ali? Veio da onde? Grandes redes de shopping centers com administradoras, né, mais profissionais, administradoras nacionais e internacionais, eles fazem rotatividade de pessoas nas administrações do shopping. Tiram do lugar, levam para o outro, entende? Até para não viciar as negociações. É uma estratégia e estão certos de fazer isso. Estão certos. Então, quando você vai para uma negociação, você tem que saber quem é que está ali. Não é difícil de saber quando a gente faz a pesquisa correta, como a gente já falou nas outras aulas. Então, você vai para aquela negociação sabendo quem são aquelas pessoas. Sabendo do histórico, às vezes, pesquisando, conversando. Como é que já foi conversar com elas? Conversando com outros lojistas. O teu cliente, ele sabe que outros lojistas já subiram para a administração e já conversaram na administração. Vai lá e conversa com essas pessoas. Como é que foi a receptividade? Como é que eles fizeram a análise? Faça perguntas. Entenda quem são essas pessoas. Chegue chamando pelo nome. As fotos estão no site da administradora. Então a gente olha, a gente chega chamando pelo nome. Paulo, Pedro, Patrícia, Maria, Joana, seja quem for. Chama pelo nome, chega. Prazer, fulano. Eu sou a Raquel. Isso também causa impacto e antecipa a familiaridade. Porque enquanto você chegaria para ser apresentado, até decorar o nome das pessoas, até saber com quem tu tá falando, não sei o quê, isso demora para te construir a familiaridade que tu precisa ter com essas pessoas. Então, quando você for fazer a negociação, conheça essas pessoas, chame pelo nome e antecipe. Economize tempo nessa construção de familiaridade. E você vai ver que a negociação ela já começa com mais agilidade, com mais concessões, com maior receptividade. E você consegue construir esse canal de comunicação muito melhor e vender para os outros lojistas, né? Olá, tudo bom? Tudo bem, Carol? Que mais aqui nos meus 82 dicas para negociar com shopping? Uma dica ótima aqui. Peça conselhos do shopping para a loja. Bom, você vai lá fazer algumas negociações e tudo mais, começar às vezes a negociar e você pode pedir conselhos, literalmente isso. Não exatamente que você precise, que a loja precise desses conselhos, ou que a loja já não saiba. Vai ficar salva Fervenite. Vai ficar salva assim aqui no YouTube, tá? Então, voltando, quando a gente vai negociar com o shopping, que a gente vai na amistosidade, vai apresentar as propostas, o plano de negócio, tudo que a gente já falou até aqui, peça conselhos para resolver aqueles problemas. Ou dê alternativas. Olha, nós pensamos em 2 ou 3 possibilidades aqui. Como que o shopping vê essas ações? O que vocês nos aconselham a fazer? Demonstre essa relação de que o que eles falam importa, né?
Não que vocês não saibam, não que você e o lojista já não tenham pensado, já não tenham tomado suas decisões, mas crie esse canal. Às vezes eles falam coisa interessante. Às vezes eles falam. Numa negociação com shopping, mais uma dica aqui, esqueça o juridiquês e fale de negócios. Até uma dica preciosa aqui. Não se apresente como advogado, advogada da empresa. Se apresente como conselheira de negócios, como assessoria de negócios, assessoria jurídica de negócios, se quiser colocar o jurídico no meio, eu não aconselharia. E não fale em questões jurídicas, em litígio. Isso pode virar processo. Não, você está ali para negociar. Você está ali com a intenção de manter aquela relação entre lojista e shopping, não de cortar ela. Então, se você não está com a intenção de cortar, você está com a intenção realmente de negociar, você não pode chegar falando um juridiquês puxado, falando em processo judicial, falando num tom de litígio, porque não é só trocar palavras, assim, parar de falar o juridiquês, eles não é só palavras que a gente precisa trocar. São assuntos, são intenções. Se a tua intenção não é brigar, se a tua intenção é conseguir algo melhor para a loja permanecer no shopping, tu não pode chegar com a faca na bota, né? Você tem que chegar falando de negócios, de empresa, do negócio do shopping, porque você já estudou sobre isso, né? Como a gente já falou aqui nas outras aulas. Não sucumba à superioridade do shopping. Haja normalmente, tá? Isso, assim, acontece e é bem fácil de acontecer, porque o shopping é grande, o setor administrativo é grande, a inacessibilidade é muito grande, eles são muito inacessíveis, tá? Eles são muito acessíveis até fechar o contrato, depois ficam inacessíveis. Então, tu não pode sucumbir a isso. Tem que manter a pose, tem que manter o linguajar. Se for desmarcado algo muito em cima da hora ou só quando você chega lá para a reunião, colocar teu posicionamento. Como assim? E por que não me avisaram? Por que não me comunicaram? Ser firme nesse sentido e agir como se você estivesse tratando com outra pessoa no mesmo tamanho que você, né? Vamos ver o que mais que tem aqui. Tá. Quando a gente entra em negociação com o shopping, às vezes, em alguns momentos, que o shopping começa a perder aquele controle que ele exerce, ele começa a entrar num clima de interrogatório em relação à loja, tá? Ele tem as suas liberdades, né, em saber faturamento e tudo mais por causa do aluguel percentual, mas até a página 2, né, gente? Então, pode ser que em algum momento, na reunião ou nas reuniões, nos encontros, nas negociações, em algum momento, entre um clima de interrogatório, de inquisição mesmo do shopping em relação à loja, tá? E isso tem que ser cortado, de imediato. Oi, Marlos, tudo bem? De imediato tem que ser cortado, tá? Puxa o tema e se não resolver, né, puxar temas, falar sobre assuntos de negociação mesmo, pergunte, né? Qual é o objetivo dessas perguntas? Se nós estamos aqui para tratar desse assunto, resolver esse problema, por que você está me perguntando sobre essas outras coisas? Aliás, o nosso tempo é valioso. Nós não podemos ficar aqui perdendo tempo com outras questões. Se você quer trazer à tona outras questões, vamos ter que deixar para outra reunião. Hoje nós vamos tratar disso. Pode ser? Seja firme, não seja rude, seja firme, né? Não atribua culpa ao shopping, por mais que ele seja culpado, tá? Como eu disse aqui, você está entrando em negociação com o shopping. Então, começar a apontar culpa
Dizer, não, porque tu é culpado que não tem movimento no shopping, tu é culpado por eu ter feito isso, tu é culpado por eu ter errado no mix da minha loja, tu é culpado por ter falado um mix errado, um público errado. Não vai entrar em negociação assim, tá? Quando o shopping coloca condições inatingíveis pelo teu cliente, o mais importante não é dizer não pro acordo. Porque você não vai poder aceitar esse acordo, tudo bem. Mas não diga o não. Você tem que começar a levantar os pontos que impossibilitam a execução da proposta do shopping. Então, por exemplo, vou negociar valores de aluguéis em atraso, tá? O shopping coloca 3 parcelas de 35 mil que sai da boca da pessoa como se a gente achasse ali na esquina, né? Você olha para a operação do teu cliente, não tá rendendo isso por mês, mas o shopping vem com umas propostas loucas, assim, né? Em vez de dizer o não, olha, não, essa proposta eu não aceito. Não é assim. Por que tu não aceita? Fale o porquê antes do não, entendeu? Então você coloca, o que impossibilita isso? Olha, o fluxo de pessoas reduziu 80%. O faturamento da empresa reduziu tantos por cento. Nós estamos aqui mostrando a incapacidade econômica da empresa de pagar até o valor do mês. Então nós precisamos fazer 2 negociações aqui. Um parcelamento a perder de vista do débito em atraso e uma redução hoje do aluguel da loja. E aí, então, é inviável. Essa proposta aqui é inviável de ser executada. E nós só vamos nos comprometer com algo que nós possamos cumprir. Hoje, com a realidade que nós temos hoje. A menos que o shopping me apresente algo que vai alterar alguma dessas premissas aqui, a nossa realidade é essa. Então, como que a gente pode construir uma outra proposta? Tá? Então, nunca diga não. Construa as razões. Fale o porquê antes de dizer o não. Não faça ofertas pegar ou largar, porque você vai se dar mal. Você acha que você está indo com uma oferta porque o lojista chegou para ti e disse assim, olha, quando eu vim para cá com a minha loja, o shopping me disse que a minha operação, que o meu produto aqui era top das galáxias. Que era importantíssimo eu estar aqui, que eu sou peça-chave desse shopping. Então, eu acho que a gente tem que chegar lá e propor. Ou tu aceita a minha proposta, ou eu vou sair daqui. Porque ele não quer que eu saia. Cara, assim, ó, não foi nenhum nem 2 lojistas que já me falaram isso. Foram vários. E é lógico que isso vai dar errado. Não vai dar certo. Então, essa história, pegar ou largar, porque o lojista, quando foi pro shopping, o shopping disse pra ele que ele era lindo, maravilhoso, essencial para o funcionamento do shopping, para o mix, para a definição do mix e do público. É lógico que isso não se verifica na prática. Ninguém é insubstituível, muito menos dentro de um shopping. Ele sai por uma porta, já tem uma fila de lojas que estão muito mais preparadas, que não vão pegar mais loja no osso, querendo aquela vaga ali. Querendo aquela loja que já não tá mais no osso. Então, ele sair dali pro shopping, sinceramente, não vai fazer muita diferença. Ele vai ter dívida para executar, tem fiador, tem bens do fiador. O que ele perde? Né? Então, nunca faça essas propostas de pegar ou largar, por mais que o teu cliente diga que seria viável, tá? Porque não é viável, nem um pouco. Vamos ver o que mais que eu posso falar aqui. Uma coisa assim que a gente vê algumas negociações darem errado por causa disso, não só dentro de shopping, né? Não tenha medo de pedir o que o seu cliente precisa, tá? Nessa história de não demonstrar fragilidade, né? A gente deixa de pedir o que ele precisa para tentar manter uma aparência. Não é o momento, né? Se tá precisando, não é o momento de manter a pose, né? Vai ter que aceitar a sua condição, ir para a negociação e demonstrar a fragilidade de alguma maneira, né? Talvez isso possa ser contornado um pouco, de não ficar tão frágil assim,
se a gente colocar que tá frágil nesse ponto e tem força em outro ponto, né? Para manter uma aparência equilibrada, digamos assim. Mas nunca deixe de falar o que o cliente precisa com medo de desconstruir alguma aparência perante o shopping, porque o shopping sabe do que acontece lá dentro, né? Não é nenhuma novidade. Use dados práticos e visuais, tá? Então, assim, lá como a gente falou lá no início da aula, né, da gente fazer o plano de negócios. Ai, desculpa. Da gente fazer o plano de negócios, não é só fazer e chegar lá e contar que fez, né? Use imagens, use dados, use e nunca entregue para o shopping. Use, mostre e guarde, por mais que ele peça. Não, depois eu te mando por e-mail. Essa aqui eu tenho umas anotações minhas aqui, eu não posso entregar. Oi, Lari. Essa aqui eu não posso entregar, entendeu? Mas nunca entregue para ele. Mas mostre a aparência, né? Para que ele entenda realmente o que está acontecendo. Vamos ver. São 82 ideias aqui. Deixa eu colocar um O que faltou aqui. Não discorde, isso aqui é interessante. Não discorde de graça ou em assuntos que não interferirão na negociação, tá? Isso também é fácil do cliente fazer isso. Então, tem que segurar o cliente, entendeu? Ó, não fala. Se for pra... não fala, tá? A gente tá com o escopo da negociação bem definido. É uma negociação de valores que nós estamos, né, ali construindo uma forma de pagamento. Aí vai falar de assuntos, vai discordar do time que ganhou, da política, pior ainda, né, da religião, de um lojista que praticou determinada ação dentro do shopping. Não chame esses outros assuntos para a pauta. Ou se perceber que vai dar um desencontro de ideias ali e aquilo ali não interfere no acordo, tira do assunto, puxa o escopo da negociação. E não deixe esses assuntos interferirem. Porque as pessoas, elas têm sentimentos. E por mais que digam que negociação, que empresarial, as pessoas são frias, calculistas, não são nada. Porque se tu quer ver uma coisa que mexe com o emocional de alguém, é dinheiro. Ai, porque quem pensa só em dinheiro não tem emoções, é quem mais tem. Se tem uma coisa que atinge a emoção de alguém, é o dinheiro. E numa negociação com o shopping center, dinheiro está sempre no núcleo da negociação. Por mais que não seja exatamente direto, ele vai estar sempre. Então, não atinja isso. Né? As emoções, elas precisam ficar fora disso. Quanto menos outras emoções que não tem nada a ver com o acordo forem chamadas, melhor, mais chance você vai ter de fechar esse acordo. Pondere e aceite ponderações do shopping. Aí não adianta também, né, a gente ir cheia de ideias, de ponderações, do que pode, do que não pode, né, do que a loja pode e não pode, a gente não pelo menos ouvir as ponderações do shopping. Porque é ali que você vai conhecer o shopping também. Então, nesse momento, é importante a gente ouvir as ponderações dele. Não que a gente vá acreditar, não que a gente vá considerar, não que isso vai influenciar na tua proposta, mas ouvir as ponderações. Porque algumas coisas ali são importantes a gente saber, né? Se eles estão ponderando daquela maneira. Por que eles estão falando aquilo? Se não é bem aquilo que acontece, por que levou a falar daquela forma, né? Não presuma que todos compreendam os teus argumentos na negociação. Sempre pergunte se as pessoas entenderam e peçam para elas, de uma certa forma, repetir. Porque sempre pode ser que elas tenham compreendido de uma outra forma. Aí você expõe ali o plano de negócio, as intenções da loja, outros assuntos, dá uma permeada no meio lá, perde um pouco o foco, quando volta, entendeu errado. Entendeu que a loja está pensando em fazer outra coisa. Entendeu que a loja está... Entende? A gente também compreende que o shopping aceitou e... Então, né? Construa isso. Não presuma, né?
Tenha certeza, confirme, seja repetitivo se for o caso. Comunicação assertiva, exatamente, Marlos. A gente tem que chegar assim, tentar tirar os ruídos, né, da comunicação, mas nem sempre a gente consegue, porque a gente está tentando ali manter um clima amistoso, então às vezes os ruídos entram mesmo, né? Só que aí, então a gente cria esse hábito, né, essa forma de negociar, de confirmar todos os pontos mais de uma vez, até o fim da negociação estarem todos os pontos confirmados. E, gente, o que muda? Nunca fechei uma negociação em que eu não tivesse que rever esses pontos. Nunca, nenhuma. Sempre tinha alguma coisa que ficou para trás. Sempre teve alguma coisa que ficou mal interpretada. Intencional ou não intencional não nos interessa. A questão é deixar as coisas claras, né? Vamos ver. A última porque já tá dando aí quase 50 minutos. Forneça motivos para o shopping dar concessões. O que significa isso? Você tá lá para pedir concessões. Uma negociação é isso. É conseguir o máximo de concessões possíveis, né, pro teu cliente. Então, oi Flávia, ó nós aqui de novo. Então, forneça motivos para ele dar concessões. E quais podem ser esses motivos? Podem ser os motivos relacionados ao plano de negócios do teu cliente, mostrar para ele isso, ou nós podemos buscar essas concessões mostrando alguns pontos fracos no shopping de uma forma mais superficial, mas que, né, para meio entendedor, meia palavra basta. Ou ainda, mostrar para ele o potencial de empreendedorismo do teu cliente, que isso acontece, e que em outras situações podemos ser parceiros do shopping. Na abertura de um shopping novo, nós podemos entrar juntos. Na expansão da empresa, nós vamos considerar abrir dentro da mesma rede de shoppings, né? Então, nós temos que buscar aí alguns motivos, né, que incentive o shopping a dar essas concessões. Olha, se você for me executar, os meus fiadores são meus pais, né? Pense o lojista lá. Os fiadores dele são os pais dele, que tem 90 anos, cujo imóvel em garantia daquela dívida é a casa que eles moram. Não, os pais, 70 anos já tá bom. Tem 70 anos, moram na casa que é o único imóvel deles. Ou seja, se você não aceitar dar um mega desconto, eu ia falar outra palavra, dar um mega desconto aqui pra gente encerrar essa dívida, a sua chance de ganhar esse valor numa execução contra os meus fiadores não vai existir. Vai demorar mais de 10 anos, no mínimo. Então é muito melhor para o shopping, e isso é certo, em todas as negociações foi isso que aconteceu. É muito melhor para o shopping, às vezes, receber 10% da dívida em dinheiro do que ficar brigando pelos 100% que eles não vão receber nunca. E sabe por que isso? Porque os shoppings são construídos a partir de fundos imobiliários. E os fundos imobiliários têm que dar lucro para os seus investidores. Então é muito melhor eu ter dinheiro hoje para colocar isso de retorno dentro do fundo imobiliário do que esperar anos por uma ação judicial. Para talvez receber um imóvel que vai ter que ir a leilão para entrar dinheiro. E até lá, como é que fica? Não fica, né? Então, assim, motivos são vários, né? Que eu poderia passar a noite aqui falando desses motivos. Mas, enfim, os principais são esses, tá, gente? Nas próximas semanas aí, prestem atenção. Olhem o link da minha bio, tem novidade lá, que eu ainda não posso falar, senão meu coprodutor me mata. Olhem lá, tem novidades, vão sair novidades aí. Durante o mês de setembro eu vou falar bastante sobre essas negociações, porque eu acho que é a grande cereja do bolo da advocacia para lojista de shopping.
é ter essa manha da negociação, tá? É ter esse despreendimento para negociar com o shopping, é ter um conhecimento além do que o shopping imagina que você tenha, né? Sobre eles, sobre como funcionam essas negociações, é surpreender ele com conhecimento. Então, eu vou trazer aí muito conteúdo sobre essas negociações, sobre essas dicas que eu listei, sobre o conteúdo que eu informei, tá? E final do mês tem surpresa. Tá bom? Gente, boa noite pra vocês. E segunda-feira que vem tem aula de novo. Essa semana eu acho que eu não vou fazer mais lives, porque eu tô com vários projetos aí em andamento, graças a Deus. Mas vamos aí produzir um conteúdo muito bom, que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês, tá bom? Até mais, tchau, tchau!